Estou aqui e sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, e me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas
Glória a Deus, aleluia. Estamos a 5 minutos da nossa programação de hoje. Estamos aqui ao som de alguns louvores com o grupo Logos. E dentre alguns instantes nós estaremos com a ministração da palavra do Senhor, sendo que hoje nós iniciaremos as nossas reflexões no capítulo de número 2 do Evangelho de João. Portanto, você que pode nos acompanhar fazendo uso da Bíblia Sagrada, já deixa ela aberta aí no Evangelho de João, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. Estamos a alguns instantes da nossa transmissão. Divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, que dentre alguns momentos nós estaremos com a ministração da palavra do Senhor, uma palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Já temos aqui algumas pessoas conosco, já acompanhando essa nossa transmissão, e logo mais iniciaremos um estudo da palavra de Deus no capítulo de número 2 do Evangelho de João. Enquanto isso, estamos aqui ouvindo cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus com o grupo Logos.
Aleluia. Se hoje acho pobre, já não tenho dinheiro, bens, saúde ou mesmo paz. Deus sabe que eu posso e em só porque liberdade me refaz. Eu jamais estive antes tão carente, mas Deus sempre estou fiel. O mesmo Deus de ontem é também presente, e o seu poder eterno além dos céus. Dinheiro, bem, saúde ou mesmo paz. Sabe que eu posso e viver eu já estive antes tão carente, mas Deus chamou E se a gente fizesse? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz a todos que estão nos acompanhando desde os primeiros momentos em que nós estivemos aqui ouvindo cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. E como eu anunciei no domingo passado, que nós faríamos as nossas transmissões do Evangelho de João às sextas, porque a partir de domingo nós estaremos fazendo a nossa programação de culto normal. A partir de domingo agora nós estaremos nos reunindo a partir das 18h30, um horário reduzido, com poucas pessoas, para um momento de louvor e adoração a Deus. E com isso as nossas transmissões com relação ao Evangelho de João passam a ser às sextas. E hoje é a nossa primeira transmissão, onde nós estaremos falando do Evangelho de João, capítulo de número 2. E eu espero que você seja poderosamente edificado pelo poder da palavra do nosso Deus, e que as lições que nós vamos extrair do capítulo de número 2 sejam lições que contribuam para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. Eu quero agradecer a todos que no domingo mesmo, quando foi anunciado aqui que foi feito o meu canal no YouTube, foram lá, se inscreveram, e compartilharam entre amigos e familiares para que fizesse também a sua inscrição no nosso grupo, no nosso canal no YouTube. Eu quero agradecer e já pedi um favor a Paloma para ela divulgar aqui nos comentários o link do nosso canal no YouTube. Quem fez esse canal foi o William, filho da irmã Paloma, a quem eu agradeço muito. Quero desde já agradecer ao irmão Clóvis, que está no Rio Grande do Norte, mas sempre participando aqui da nossa transmissão, ao Rogério Lima,
a Claudete, a irmã Claudete, Deus abençoe a sua vida, serva de Deus. A irmã Elisete, a minha cunhada, ali da Igreja de Cristo em Irauçuba, Ceará. Ao irmão Douglas, da Igreja de Cristo lá na Baixada, servo de Deus, Deus abençoe a sua vida. A irmã Eliana Mota, que também tem sempre nos acompanhado aqui, as nossas transmissões. Ao irmão Rodrigues, da Igreja de Cristo em Sobral, no interior do Ceará. Irmão Rodrigues, Deus abençoe sua vida. Ao Nacélio, lá de Fortaleza, Ceará. A irmã Paloma, o Erimilson, da Igreja de Cristo em Irauçuba, Ceará. Deus abençoe sua vida, servo de Deus. A Kélvia Queiroz, também aqui participando da nossa transmissão. Ao irmão Vitor e Sulamita, que estão aí em casa reunidos, participando aqui da nossa transmissão. Ao Lúcio Flávio, da Igreja de Deus em Irauçuba, Ceará, e a irmã Hélia, da Igreja de Cristo Imperatriz, no Maranhão. Então divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, que hoje teremos a ministração da Palavra de Deus, iniciando uma série de reflexões no capítulo de número 2 do Evangelho de João. Hoje nós iremos analisar, nós iremos estudar do verso de número 1 ao verso de número 12. Portanto, você que consegue nos acompanhar fazendo uso da Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2, partindo do verso de número 1 ao verso de número 12. A irmã Laís, da Igreja Batista, lá em Santo André. Laís, Deus abençoe sua vida, seu esposo, toda a sua família. Muito obrigado por estar aqui acompanhando a nossa transmissão. A Paloma compartilha aqui nos comentários o link do nosso canal no YouTube. Sempre que termina uma transmissão, o William já posta no YouTube o vídeo dessa transmissão. Então vai lá, participa, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, para que você esteja sempre que quiser buscando ouvir mais da palavra do Senhor. Os vídeos que já foram postados tratam de todas as ministrações no livro de Esdras, todas as ministrações no livro de Esdras, e já temos lá três vídeos que tratam do Evangelho de João. Foram 3 domingos no capítulo de número 1 e hoje então nós iniciaremos aqui o capítulo de número 2. Então você que tem nos acompanhado, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou grato a Deus pela vida de todos. Vamos então ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém.
Nossa primeira ministração, no capítulo de número 2 do Evangelho de João, terá como base esses 12 versículos que nós acabamos de ler. O capítulo de número 2 nos aponta como sendo o princípio do ministério de Cristo. O capítulo de número 2 é como que fosse, ele nos apresenta como que uma introdução dos milagres de Jesus Cristo. Nos é apontado então como a água sendo transformada em vinho como o primeiro milagre. Mas eu não costumo atentar para o milagre em si. Às vezes que eu ministrei em alguns textos que falam de um milagre, de um grande feito de Jesus Cristo, eu costumo dizer que o que chama a minha atenção não é o milagre que Jesus realiza. O que chama a minha atenção não é o grande feito de Jesus Cristo. Não que esse grande feito não tenha o seu valor, não que esse grande feito, o milagre, não tenha a sua importância. Tem, porque o milagre é a revelação, é a manifestação do poder de Deus sobre todas as coisas. No entanto, quando eu declaro que o que chama a minha atenção não é o milagre, mas o que acontece antes, durante e depois do milagre, são esses eventos que ocorrem ali, antes, durante e depois do milagre, que chamam a minha atenção e que eu procuro extrair desses eventos que acontecem em torno do milagre. São desses eventos que eu procuro extrair um recado de Deus, uma palavra de Deus para minha edificação e para a edificação de todo aquele que esteja me ouvindo. Portanto, o que eu quero trazer hoje à noite, da parte de Deus, dentro desses versículos que nós acabamos de ler, não é tornar o milagre da água sendo transformada em vinho mais evidente do que ele já nos é apresentado aqui no texto. Não, mas o que eu quero compartilhar com você que está aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou com sua família, acompanhando essa transmissão, o que eu quero compartilhar com você são os eventos que ocorrem antes, durante e depois desse milagre. É isso que eu quero compartilhar com você. O que é possível a gente extrair da parte de Deus para nossa edificação? O que é possível a gente aprender de Deus nesses eventos que ocorrem, nesses eventos que acontecem antes da água ser transformada em vinho, durante o milagre que aconteceu e depois do milagre propriamente dito? O que você e eu podemos extrair? O que você e eu podemos aprender da parte de Deus e que podemos levar para o nosso dia a dia e que podemos levar para o nosso cotidiano? O que a gente consegue encontrar aqui no capítulo de número 2 que nos faz mudar a nossa forma de pensar a vida e principalmente que nos faz mudar a nossa forma de pensar, o nosso relacionamento com Deus, a nossa caminhada com Deus? Porque a Bíblia Sagrada, ela vai nos propor exatamente isso. Que rumos nós podemos dar ao nosso relacionamento com Deus? Que rumos nós podemos dar à nossa intimidade com o Senhor? Para que a gente não fique petrificado numa tradição religiosa, para que a gente não fique preso a uma mesmice religiosa, mas as Sagradas Escrituras nos propõem uma reflexão de como nós podemos mudar, de como nós podemos melhorar a nossa intimidade com Deus, o nosso caminhar com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E eu penso que esses versículos aqui do capítulo de número 2 nos traz algumas lições que nos ajudarão a dar um norte, que
que nos ajudarão a melhorar e muito o nosso relacionamento com Deus, o que nós entendemos de igreja, o que nós entendemos de ser cristãos. O texto começa dizendo que estava acontecendo uma festa de casamento e que a mãe de Jesus estava presente naquela festa e que Cristo e seus discípulos também foram convidados para aquela festa. Então era um momento de celebração, era um momento de alegria. E de repente, para surpresa de muitos, principalmente do anfitrião da festa, o vinho acabou. E ao invés daquele recado ser levado para quem pudesse prover mais vinho, a mãe de Jesus, Maria, ela corre e vai até Jesus e diz: o vinho acabou. Mas o que Jesus tinha a ver com o fato do vinho ter acabado? Qual foi a importância de Maria ter levado aquele recado para Jesus Cristo? E aí a gente tem não só ela dizendo para Jesus: o vinho acabou, a gente tem não só ela dizendo: não tem mais vinho, como a gente também tem Jesus respondendo para ela o seguinte: mulher, que tenho eu contigo, a minha hora ainda não é chegada. Há um pequeno diálogo entre Jesus e Maria. E aí lembra que eu falei para você que o que chama a minha atenção não é o milagre, mas os eventos que acontecem antes, durante e depois do milagre. O primeiro evento que ocorre aqui antes do milagre é esse pequeno diálogo entre Jesus e Maria. O primeiro evento que ocorre antes da água ser transformada em vinho é essa conversa curta que os dois tiveram. Não tem mais vinho, Maria disse para Jesus, e Jesus por sua vez diz: mulher, que tenho eu contigo, minha hora não é chegada. O que a gente consegue extrair, o que a gente consegue aprender desses dois versículos, o 3 e o 4? O que a gente consegue extrair de lição dessa pequena conversa, desse diálogo tão curto entre os dois? O que Deus fala para mim e para você por trás desse diálogo tão curto de Jesus com Maria, sua mãe? O que isso tem a ver? Quais são os desdobramentos dessa pequena conversa de Jesus com Maria e que tem a ver comigo e com você nesses dias atuais? Primeiro, Jesus não tinha absolutamente nada a ver com o fato do vinho ter acabado. Nada. Acontece que na resposta que Jesus deu a Maria é que está a chave da questão. Na resposta que Jesus deu à sua mãe: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Nessa resposta de Jesus para Maria, sua mãe, é que está o que a gente pode chamar de o mistério da conversa. Por quê? Ela leva para Jesus uma causa, uma situação com a qual Jesus não tinha nada a ver. No entanto, quando Jesus lhe dá aquela resposta, é como que Jesus estivesse dizendo o seguinte: não interfira na real missão que eu vim fazer. Sabe por quê que a gente entende dessa forma? Porque Maria,
A leitura que Maria fez do vinho ter acabado e ela ter levado a questão para Jesus foi a seguinte: se tem um momento que ele pode se revelar, se tem um momento que ele pode se manifestar como filho de Deus, o momento é agora. Filho, o vinho acabou. E se você estava esperando uma oportunidade para se revelar, para se manifestar, o momento é agora. Por isso Jesus lhe responde daquela maneira: mulher. E esse termo mulher não era um desprezo de Jesus para com ela, não. Quando Jesus diz mulher, que tenho eu contigo, Jesus está dizendo o seguinte: já não estou mais sob a sua tutela. A partir do momento que Jesus Cristo toma consciência de que seu ministério precisa ser iniciado, humanamente há um rompimento entre os dois, e Jesus, dominado pela convicção da missão a qual ele veio fazer, da missão para a qual ele veio a este mundo, então ele sinaliza ali naquele instante, naquela resposta, mulher, que tenho eu contigo, ele sinaliza naquele instante: não estou mais sob sua tutela, eu agora tenho uma consciência, eu tenho a consciência do meu chamado, eu tenho a consciência da missão para a qual eu vim. Há um conflito de interesses ali. Maria queria que Jesus tirasse proveito da situação para se revelar, para se manifestar. E o que a gente aprende com isso? Que nenhuma manifestação de Deus é resultado de uma forçação de barra. Nenhuma manifestação de Deus é resultado de um empurrãozinho humano. Nenhuma manifestação de Deus é resultado de uma ajudinha humana. Toda manifestação de Deus é fruto único e exclusivo do interesse de Deus, do propósito de Deus, das intenções de Deus. Deus não precisa do homem para lhe dar um empurrãozinho. Deus não precisa do homem para lhe dar uma ajudinha. O que Maria quis fazer naquele instante foi exatamente isso: dar uma ajudinha para Jesus, dar um empurrãozinho para Jesus. E o que a gente observa nos dias de hoje? Se não tem gente tentando dar uma ajudinha para Deus, se não tem gente tentando dar um empurrãozinho para Deus, olha bem para o verso 3 e o verso 4, não tem mais vinho. Não tinha por que levar aquela causa, aquela situação para Jesus. Não tinha por que buscar que Cristo resolvesse aquela situação. Mas é que na cabeça de Maria estava o seguinte: se era de uma oportunidade que ele precisava, a oportunidade é essa. Porque eu tenho certeza, por mais que o texto não nos deixe explícito, mas eu tenho certeza que os responsáveis pela festa estavam tentando dar um jeito, estavam tentando resolver a situação. E quando Maria percebe que o vinho havia acabado e que havia uma tentativa de tentar resolver, pessoas estavam tentando resolver, ela imediatamente corre para Jesus, como que dizendo o seguinte: este é o momento de você se manifestar, esse é o momento de você se revelar. Só que Jesus breca aquela euforia de Maria. Jesus pisa no freio, sinalizando para ela que a manifestação de Deus não se dá com um empurrãozinho humano, que a manifestação divina não se dá com uma ajudinha humana. A manifestação de Deus não se dá com trocas de interesses. Maria, como mãe, queria muito que seu filho fosse visto por todos como o enviado de Deus, o Messias. Como mãe,
Esse com certeza seria o grande orgulho dela, que todos ali na festa olhassem para Jesus e já começassem a ver em Jesus algo diferente nele. Como mãe era isso que ela queria. Só que Jesus Cristo na sua resposta diz: não é assim que tem que acontecer, não é assim que as coisas devem acontecer. O homem, ele é um canal, mas ele não dá aquela ajudinha. Deus não precisa de uma ajudinha, Deus não precisa de um empurrãozinho. Ainda ontem, estávamos conversando, um irmão, sobre algumas questões do que nós podemos presenciar ou assistir em vídeos no YouTube ou em qualquer outra transmissão com relação a profecias. E eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu tenho a plena convicção de que ainda nos dias de hoje Deus fala, de que ainda nos dias de hoje Deus levanta homens e mulheres para dar ao seu povo uma palavra específica da parte dele. Eu não tenho nenhuma dúvida que ainda nos dias de hoje, Deus levanta os seus profetas, eu creio. No entanto, o que nós podemos perceber, a leitura que se faz em determinados supostos profetas, é que esses profetas tentam dar um empurrãozinho para Deus, tentam dar uma ajudinha para Deus, quando traz uma profecia do óbvio. E qual é a profecia do óbvio? A profecia do óbvio é: estamos em um culto e de repente alguém diz assim: irmã, Deus está me revelando que você tem derramado lágrimas pelo seu filho. Ora, qual é a mãe que está nos caminhos do Senhor e vendo seu filho longe dos caminhos de Deus, não chora pelo filho? Isso é óbvio. Irmã, Deus me revela que você tem derramado lágrimas pelo seu esposo. Qual é a esposa que, estando nos caminhos do Senhor e vendo que o esposo está longe de Deus, não chora pela conversão de seu esposo? Isso é uma profecia do óbvio. Então esses profetas que trazem essa profecia do óbvio estão querendo dar uma ajuda para Deus, uma ajudinha para Deus, como se Deus precisasse. Deus não precisa de um empurrãozinho, Deus não precisa de uma ajudinha humana. Quando Deus quiser falar, quando Deus quiser revelar, Ele o fará, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o tempo que Ele determinou para todas as coisas. Portanto, quando nós olhamos aqui para os versos 3 e o verso 4 do capítulo de número 2 do Evangelho de João, nessa conversa curta entre Jesus e Maria, o que nós aprendemos é isso. Jesus não foi frio na sua resposta, Jesus não foi duro na sua resposta para com sua mãe, quando ele diz: mulher, que tenho eu contigo? A leitura que se faz nessa resposta que ele deu para Maria foi exatamente essa. A manifestação de Deus não se dá com um empurrãozinho humano. Ou seja, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: chegará o momento em que eu irei me manifestar, sem que seja necessário uma circunstância como essa. Jesus não era nenhum aproveitador. Jesus não era nenhum aproveitador para fazer uso daquela circunstância, para fazer uso daquela situação, para que todos pudessem crer nele. Não. Mas quando Maria leva a situação para ele, acabou o vinho, Maria mãe, queria que naquele momento o seu filho fosse visto por todos os olhos que ali estavam como o enviado de Deus, como o Messias esperado. Portanto, meu querido, minha querida, deixemos Deus ser Deus
Deixemos Deus ser Deus. Essa é que é a verdade. Deixemos Deus à vontade. A gente não precisa forçar a barra para que sejamos vistos como homens ou mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus. Não. Deixa que essa manifestação do poder de Deus aconteça segundo o que Ele determina. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 7, diz assim, olha o que é que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu sei que o versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 12 vai falar dos dons, mas quando Paulo diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, reforça essa ideia que nós estamos extraindo aqui, desses dois versículos aqui do capítulo de número 2 de João. Se a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, logo a manifestação de Deus, ela independe do auxílio humano. Naquele instante, Maria quis dar um empurrãozinho para Jesus. Naquele instante, Maria quis dar uma ajudinha para Jesus. E repito, as manifestações de Deus não dependem de um empurrãozinho humano. As manifestações de Deus não dependem de uma ajudinha humana. Ele é Deus, Ele é soberano e faz quando quer e na hora e na vida de quem Ele quer. Amém? Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo, Maria entendeu o recado. Maria entendeu o recado que Jesus deu. Ela sai de cena. Mas ela sai de cena dando um exemplo de submissão, dando um exemplo de que ela entendeu o recado que Jesus lhe deu. Ela entendeu que Jesus quis dizer: eu não estou mais sob sua tutela, eu vivo agora movido pela consciência da minha missão. E ela sai de cena dizendo o seguinte: sua mãe disse aos empregados, verso 5, sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha só, Jesus dá para ela um sinal na sua resposta. A manifestação de Deus não depende do auxílio humano, o empurrãozinho, o jeitinho humano. Quando ela entende esse recado de Jesus, ela sai de cena, mas ela sai de cena estimulando os que ali estavam a confiarem nele. Aí sim, se eu entendo que a manifestação de Deus não depende do auxílio, se eu entendo que a manifestação de Deus não depende do empurrãozinho, o que eu devo fazer então? A única alternativa que eu tenho é confiar. O que Maria está propondo ali naquele momento, não mais a Jesus, mas aos que ali estavam, era: confiem nele. Confiem nele. Então ela sai de cena sem questionar, ela sai de cena sem exigir daquele que ela amamentou respeito. Ela sai de cena sem querer se sobrepor àquele a quem ela amamentou, de quem ela cuidou, mas ela sai de cena dando sinais de que ela entendeu o recado que Jesus lhe deu através de sua resposta: confiem nele.
Eu não dou um empurrãozinho para Deus fazer. Eu não dou uma ajudinha para Deus fazer. Mas o que é que eu faço então? Confio. Qual é o nosso papel diante da manifestação? Qual é o nosso papel quando se está esperando uma manifestação? Confiar. Confiemos no Senhor. É isso que precisamos fazer. Confiar no Senhor. Amém? Espero que você esteja entendendo essa ministração aqui. A Claudiana postou aqui no comentário dizendo que Maria saiu de cena lindamente. E é verdade, Maria saiu de cena lindamente. Ela deixa Jesus ser Jesus. O que tem de gente dizendo: eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo. E Deus, o nosso Senhor, não é Deus de sensações. Ele é Deus de certezas, de confirmações. Ele não é Deus de dúvida. Ele é Deus de certeza. Bendito seja o nome do Senhor. Seguindo, nós vimos até agora o primeiro evento antes do milagre. E agora, durante o milagre. O durante o milagre está aí no verso de número 6. E o verso de número 8 que diz assim: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Jesus observou que haviam 6 talhas de pedra. Eram vasilhames feitos de pedra. Metretas eram utensílios com os quais se media o líquido. Cada utensílio desse, metretas, correspondia a de 30 a 40 litros. Portanto, em cada talha daquela, como diz o texto, cabiam 2 ou 3 metretas. Aí você calcula quantos litros de água cabiam em cada talha daquela. Mas um detalhe: todo judeu tinha que ter, em um determinado espaço da casa, uma talha daquela com água. Não podia deixar faltar água numa talha daquela, no vasilhame daquele. Por quê? Ao entrar, o anfitrião tinha que ter água para lavar os pés do visitante. E antes das refeições, ele tinha que proporcionar ao visitante e aos que estavam com ele da casa água para lavar as mãos antes e depois da refeição. Isso não era só um hábito higiênico. Isso para o judeu tinha uma conotação espiritual. Repito, isso não era só um hábito higiênico, de higiene, não. Isso tinha para o judeu uma conotação espiritual, porque tinha a ver com purificação. Agora preste atenção: Jesus disse que haviam ali 6 talhas, e ele diz assim no verso de número 7: enchei de água essas talhas, essas que vocês estão vendo aí, encham de água. Qual é o detalhe aqui? As talhas não poderiam estar secas, vazias. Não podia faltar água nas talhas, naqueles vasilhames. Se a água nas talhas tinha uma conotação espiritual, não era só uma questão de higiene, mas para o judeu tinha uma conotação espiritual, porque tinha a ver com purificação. O que Jesus sinaliza ali
o que Jesus sinaliza ali é que deixou faltar água nas talhas, houve um descuido com a purificação. Qual é o recado de Deus para nós? Para nós, não pode faltar água de Deus nas talhas que somos nós, e essa água é a sua palavra, essa água é a palavra de Deus. Nenhum judeu poderia ter na sua casa uma talha vazia, sem água, fosse na entrada ou fosse junto à mesa da refeição. Toda talha tinha que ter água, a talha tinha que estar cheia. No entanto, Jesus diz assim: enchei de água essas talhas. Houve um descuido e deixaram as talhas vazias. E se para o judeu era mais que uma questão de higiene, tinha uma conotação espiritual, tomemos para nós, de nada adianta ter a talha na casa se a talha não está cheia, de nada adianta denominar-se crente se não estivermos cheios da palavra de Deus, de nada adianta nos denominarmos igreja se não formos uma igreja cheia da água de Deus, que é a palavra do Senhor. Bendito seja o nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você e eu somos talhas na casa de Deus, e a questão é: como estão essas talhas? Cheias ou vazias? Enchei de água essas talhas que não deveriam estar secas naquele instante, porque quando o visitante chegasse, quando o convidado chegasse, tinha que ter água na porta, junto à porta, para lavar os pés. Quando o visitante fosse sentar-se à mesa para comer, tinha que ter água junto à mesa para lavar as mãos, antes e depois da refeição. Você e eu somos talhas na casa de Deus. E como estão essas talhas na casa do Senhor? Aleluia! Está vendo por quê? Eu disse no início dessa ministração que o que chama a minha atenção não é o milagre, mas os eventos que ocorrem antes, durante e depois do milagre. Por isso, olha o que Deus está falando para mim e para você nesta noite. As talhas não podem estar vazias, as talhas não podem estar secas, as talhas as talhas precisam, devem estar cheias de água, e a água é a palavra do Senhor. Jesus um dia foi lavar os pés dos discípulos, e Pedro se recusou a deixar Jesus lavar os seus pés. Se recusou. E Jesus diz assim: se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. E Pedro disse: lava-me não só os pés, mas o corpo todo. E a resposta de Jesus para Pedro foi: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O que limpa é a água. Se Jesus disse que ele já estava limpo pela palavra que ele tinha falado, é sinal de que a água que a Bíblia, que nós podemos ver aqui no texto de hoje, é a representação da palavra, tipifica a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Que talha eu tenho sido na casa de Deus? Que talha você tem sido na casa do Senhor? Uma talha que contém água? Ou uma talha que está lá porque na casa de todo judeu tem que ter uma talha, não importa se está seca ou com água, mas a talha está lá. O anfitrião não se preocupou em encher as talhas, mas as talhas estavam lá. É a mesma coisa de se pensar da seguinte forma: eu não estou cheio de Deus, mas estou lá na casa de Deus.
Eu não estou cheio de Deus, mas sou crente. É talha vazia. E a ordem de Jesus é: enchei de água essas talhas. Bendito seja o nome do Senhor. Quando se está cheio, e aí o verso de número 8 diz assim: e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Esse tirai havia um recipiente maior, que era a talha, estava cheia, porque Jesus disse: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. O recipiente maior estava cheio, até a tampa. E Jesus diz assim: tirai agora e levai ao mestre-sala. O recipiente maior estava cheio até a tampa. Com o líquido que estava no recipiente maior e que estava cheio até a tampa, agora era possível encher recipientes menores. Que é isso? É que quando você está cheio, você transborda de graça para o outro. Quando você está cheio, tem conteúdo em você que serve para o outro. Jesus não manda encher as talhas para que elas ficassem cheias lá, bonitas, cheias, e quem passasse ficasse admirado com as talhas cheias. Jesus ordena: enchei de água as talhas. Estavam cheias, amém. Talha cheia, agora enche recipiente menor. E aí sabe o que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz, Paulo aos Romanos diz assim, que os vasos fortes fortalecem ou suportam os vasos mais fracos. Talha cheia é sinônimo de que recipientes menores receberão do que ela tem. Você cheio é sinal de que o seu conteúdo, o conteúdo que há em você, serve para alguém, serve para o outro também. Estejamos, pois, cheios de Deus, temos o que oferecer, temos o que proporcionar para o outro. As talhas estão cheias, sim. E agora o que é que a gente faz? Tira das talhas recipiente maior e enche recipientes menores. Quem chegar junto de você, quem chegar perto de você, precisa se encher do que você tem. Precisa. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Essa é a proposta essa é a reflexão que o texto nos propõe hoje para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. E é interessante é que quando o mestre Sala bebeu aquele vinho, ele ficou admirado com a qualidade do vinho. Ele chama o noivo e diz assim: você fez o contrário dos outros, o oposto dos outros, porque os outros geralmente dão o melhor vinho para no final dar o vinho inferior, e o teu melhor vinho veio agora, no final. E ele não sabia a origem daquele vinho. E Jesus saiu dali sem que fosse propagado que foi ele quem fez o vinho, foi ele quem transformou a água em vinho. Os discípulos testemunharam, os empregados fizeram o que Jesus disse: enchei de água as talhas, tiraram, tinha vinho, já não era mais água, era vinho. Mas Jesus não foi chamado lá na frente para que fosse feito a ele um agradecimento por ter suprido a festa com o melhor vinho. E Jesus sai da festa sem que seu nome
fosse ovacionado, sem que seu nome fosse aclamado por tão grande feito. Jesus saiu no anonimato. E esse vinho, quem trouxe? E esse vinho, quem providenciou? Jesus saiu sem que se fizesse uma propaganda do seu nome. Nos dias de hoje, se busca selfies. Jesus Cristo buscava o anonimato. Quer fazer alguma coisa no reino de Deus? Faça para Deus e não para os homens. Quando se faz para os homens, se busca reconhecimento. Quando se faz para Deus, se busca estar guardado, escondido debaixo das mãos do Senhor. Para que o coração não se encha de soberba, para que o coração não se encha de nenhum sentimento que não seja a glória e a honra daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem sabe se fosse nos dias de hoje, se buscaria, os discípulos pediria para Jesus fazer uma pose dizendo assim: mestre, olha para cá, olha para a câmera, enquanto a gente registra esse momento da água que vai ser transformada em vinho. No entanto, Jesus Cristo fez aquele grande milagre e sai sem que ele fosse chamado ao centro da festa, e sai sem que alguém dissesse: eis aqui o responsável pelo vinho bom, pelo vinho de qualidade. Jesus Cristo sai de cena, sai da festa, sem que uma propaganda fosse feita do seu nome. E quantos hoje fazem, mas fazem com o intuito de aparecer, fazem com o intuito de serem aclamados, fazem com o intuito de receber o reconhecimento humano. E Jesus disse que se a intenção é receber os aplausos aqui mesmo já se recebeu o galardão. E o nosso maior galardão não é aqui, é na glória. É na glória. Eles não sabiam, o mestre Sala não sabia de onde veio o vinho, mas os empregados sabiam, mas não fizeram propaganda alguma do nome de Jesus. Faça para Deus. Ninguém viu. E ninguém precisa ver. Para terminar, o verso de número 11 diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A manifestação de Deus não é para que uma igreja esteja em evidência. A manifestação de Deus não é para que um homem ou uma mulher esteja em evidência. A manifestação de Deus tem como objetivo final que pessoas creiam nele. Olha o que é que diz o verso de número 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É incrível como as pessoas querem chamar para si o crédito de algo que Deus fez na vida de alguém. Fulano, quando você for compartilhar o seu testemunho, diga quem foi que orou por você. Não pode esquecer de dizer o nome da pessoa que orou por você e o milagre aconteceu. Não. A manifestação do poder de Deus não é para tornar uma igreja em evidência, não é para tornar um homem ou uma mulher em evidência. A manifestação de Deus tem como objetivo final que pessoas creiam nele.
Mas aí quando a pessoa está lá na alegria compartilhando o que Deus fez, esquece de dizer o nome de quem fez, o indivíduo ainda vai lá, encontra uma brechinha para dizer, pois é, eu estava até despreparado quando o irmão me ligou pedindo oração e eu orei a Deus com fé e Deus fez o milagre. Não, querido, a manifestação de Deus não é para tornar você um destaque. A manifestação de Deus, ela tem como objetivo final que pessoas creiam nele. Sabe aqueles testemunhos que você vê em algumas denominações? O pastor faz questão, o líder, o indivíduo que está lá entrevistando a suposta pessoa que foi agraciada, e me diga em que igreja você foi abençoado. Igreja tal. Qual foi a igreja mesmo? A igreja tal. A manifestação de Deus não é para dar destaque à instituição. A manifestação de Deus não é para dar destaque à denominação. A manifestação de Deus é para que homens e mulheres creiam nele. Amém? Creiam nele. Louvemos a Deus que Ele, Deus, por sua infinita graça, por seu grande e incomparável amor e misericórdia, nos usa. Mas quando Ele faz isso, Ele não faz para que você seja o destaque. Ele faz para que o objetivo final seja alguém crer nele. Os discípulos saíram dali crendo em Jesus. Os discípulos saíram dali mais convictos de que Jesus era o Messias. Por isso eu não gosto dessa expressão, eu ganhei alguém para Cristo. E você tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Portanto, ele ganha alguém para Cristo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Amém? Portanto, eu espero que as lições extraídas aqui do capítulo de número 2 do Evangelho de João tenham ficado claras para você. Eu espero que juntos, a partir de hoje, a gente não queira dar um empurrãozinho para Deus, pois a manifestação de Deus não depende da nossa ajudinha. Eu espero que a partir de hoje nos preocupemos em sermos talhas cheias de água, que é a palavra de Deus. E eu espero que a partir de hoje nós venhamos entender e viver em função de uma grande verdade. A manifestação de Deus não é para fazer de mim um destaque, mas a manifestação de Deus tem como objetivo final que pessoas creiam nele. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E domingo às 18h30 nós teremos o nosso culto, ainda que no horário reduzido, mas teremos aqui um momento de louvor, de adoração e de ministração da palavra do Senhor. E sexta-feira da próxima semana nós estaremos de volta com mais uma reflexão no Evangelho de João, capítulo de número 2. Deus abençoe a sua vida. A Paloma está postando aqui mais uma vez aqui o link do canal. Esse vídeo já vai estar lá no canal, e que você compartilhe entre seus familiares e seus amigos. A você que nos acompanhou até agora, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos
e glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade, porque tu és bom. E a tua palavra tem falado aos nossos corações, nos trazendo, Senhor, a edificação e o fortalecimento, e nos conscientizando do quanto nós precisamos melhorar, mudar o rumo da nossa fé, do nosso relacionamento com o Senhor. Deus, ajuda-nos para que possamos expressar uma fé saudável, limpa de vícios, uma fé, meu Deus, completamente limpa de sentimentos religiosos, tradicionais, mas uma fé viva, dinâmica e que engrandece o teu nome. É assim que nós oramos em Cristo Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor.